Fala, galerinha do Mais 10 Futebol Clube, Dariton Souza chegando na área, porque o assunto agora é a grande final da Copa do Brasil 2022, porque hoje às 21h45 no Maracanã, Flamengo e Corinthians vão decidir o campeão da Copa do Brasil de 2022. Conheceremos o novo tetracampeão da maior competição democrática do país, que é a Copa do Brasil, que reúne times do Brasil todo, e nessa final os dois times de maior torcida do Brasil se enfrentando. Lembrando que o primeiro jogo ficou 0-0 na Arena Corinthians, Corinthians 0, Flamengo 0, e quem vencer agora leva a taça. Será que a taça fica pro Flamengo? Será que a taça vai pro Corinthians? Ou será que teremos emoções nas penalidades máximas? O jogo terminando empatado, a decisão para os pênaltis. Muita emoção para essa grande decisão. E aí, torcedor flamenguista, quem vai ser o cara da final? Será algum dos jogadores do Quarteto Fantástico? Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol? Ou será o Pedro? Ou será que teremos um jogador coadjuvante fazendo uma grande atuação? Talvez o Vidal, que vai substituir o bom João Gomes? Ou o Rodinei com seus cruzamentos, que anda jogando bem o Rodinei ultimamente? E pelo lado do Corinthians, quem serão os grandes destaques? Será que é o dia de Renato Augusto? Será que Yuri Alberto vai ser o cara do título do Timão? Roger Guedes, talvez? Quem sabe do Queiroz? Ou até, quem sabe mesmo, que vem jogando muita bola, o Fausto Vera? Ou Cássio? Será que Cássio pode brilhar no jogo e quem sabe dar o título ao Corinthians nos pênaltis? Vamos aguardar, porque teremos todas essas respostas hoje à noite, às 21h45, direto do Maracanã. Galera, seguinte, lembrando que o campeão da Copa do Brasil leva para casa 60 milhões, é uma premiação recorde, né? Para quem for campeão da Copa do Brasil. E o vice-campeão leva para casa 25 milhões, né? Uma boa grana, a Copa do Brasil paga muito bem. E o campeão vai levar 60 milhões para casa, né? E 25 milhões para o vice-campeão aí da Copa do Brasil. Todo mundo sabe que Corinthians e Flamengo buscam aí o tetracampeonato, né? Ambos já foram campeões 3 vezes da Copa do Brasil. Até daqui a pouco eu vou falar contra quem essas equipes foram campeões, né? O currículo até chegar nessa grande decisão. E qual que é a possível escalação para a grande final da Copa do Brasil? Primeiro pelo Flamengo, né? O Flamengo vai vir com o esquema do 4-3-3 para essa final, com o goleiro Santos no gol, unanimidade para o Santos aí fazendo o Flamengo, goleiro muito seguro. A zaga formada pelo Léo Pereira, que depois que o Dorival Júnior chegou no Flamengo, o Léo Pereira cresceu demais. Lembra um pouquinho Léo Pereira do Atlético Paranaense. Formado pelo David Luiz, né? Que, vamos ser bem sinceros, é o que causa uma certa incógnita, né? Eu não tenho muita confiança no zagueiro do Flamengo, o David Luiz. Nas laterais temos o Felipe Luiz, baita lateral, já tá chegando uma idade um pouco mais avançada, mas continua entregando muito. E o Rodinei, que vive talvez seu melhor momento na carreira, né? No meio-campo, Thiago Maia, aquele ex-Santos que joga muita bola, foi um dos principais jogadores do Flamengo na semana passada, no jogo de ida. Teremos o Vidal, que vai entrar no lugar do João Gomes, também na equipe do Flamengo. E aí o quarteto fantástico, é o quarteto que todo torcedor do Flamengo vai no Maraca para poder acompanhar, que é Everton Ribeiro, Arrascaeta, que mesmo com uma situação um pouco delicada fisicamente, ele tá jogando ainda, e Gabigol, e na frente Pedro, que é a esperança de gols aí do Mengão. Pelo lado do Corinthians, começa com ele, Cássio, talvez um dos maiores jogadores da história do Corinthians. Segundo que mais vestiu a camisa do Corinthians. O Cássio tem 9 títulos com o Corinthians. O Cássio é o Corinthians. Não tem outra coisa para dizer a respeito do Cássio que não seja isso. Eu acho que muito torcedor bota no Cássio achas do Corinthians ser campeão da Copa do Brasil hoje. A importância dele para esse time é muito grande. A zaga formada por 2 campeões com a camisa do Corinthians, Gil e Balbuena já foram campeões brasileiros com a camisa do Corinthians. Então dispensam a apresentação, jogam muita bola. Os laterais também muito vencedores, o Fábio Santos aí, que já foi campeão do mundo com o Corinthians e da Libertadores, ao lado do Fagner, que também tem uma identificação muito grande com o Corinthians, o Fagner que já é também campeão brasileiro aí algumas vezes, né? Na volância, um rapaz do terrão, não poderia faltar, o do Queiroz ali no meio campo, volante, jovem, é uma das esperanças aí também, e um achado, né? Porque o Fausto Vera, jogador que veio da Argentina para o Brasil, e faz jogando uma bola redondinha. O que o Fausto Vera faz nesse meio campo do Corinthians é brincadeira o que o Fausto Vera vem jogando. Renato Augusto, que pode ser a grande estrela do jogo, não pelo seu chute de fora da área, mas também como seus passes,
o Renato Augusto também é uma esperança. Outro jovem da base, o Adson, que talvez vai entrar ali como titular, deve ser o ponta, né? O Vitor Pereira deve manter a equipe, a mesma equipe que jogou em São Paulo, para o jogo de ida, então o Adson deve ser titular provavelmente. Só uma surpresa é que o Vitor Pereira não dá muito indícios da escalação, né? Mas tudo indica que o Adson deve ser o titular. E aí temos Roger Guedes, o grande Roger Guedes, e na frente Yuri Alberto, que é a esperança de gols aí pro Corinthians. Também que o Yuri Alberto, com a camisa do Internacional, marcou 3 gols no Maracanã, numa vitória do Inter por 4-0 sobre o Flamengo. Escalações. De um lado, o time de Dorival Júnior, do outro, o time de Vitor Pereira. Para quem o título é mais importante dos treinadores? Será que o Dorival Júnior, com essa conquista com o Flamengo, ele eleva o patamar de Dorival Júnior como treinador? Dorival tem bons trabalhos por onde passa. E Vitor Pereira? Será que Vitor Pereira mostra que o investimento em treinadores estrangeiros vale muito a pena, que nem o Palmeiras com o Abel, que nem o Santos há um tempo atrás com o Sampaoli, entre outros treinadores? Será que Vitor Pereira leva esse primeiro título no futebol brasileiro? É a pergunta que fica para a grande decisão da Copa do Brasil de 2022. Galera, a gente sabe que aqui os pontos fortes das duas equipes, no Flamengo, no caso, é o ataque, né? O ataque formado por Arrascaeta, Everton Ribeiro, Pedro e Gabigol. É a grande arma do Flamengo, não tenha dúvida disso. E o Corinthians conta muito com essa questão do sistema defensivo com o meio de campo, né? Essa sintonia, né? Se Gil, Bueno e Cássio estiverem bem na partida, isso já ajuda muito o Corinthians a conseguir o resultado, né? Porque aí o meio-campo é o meio-campo que sabe jogar bola, com Fausto Vera, Renato Augusto, para poder servir, quem sabe, Roger Guedes e Yuri ali na frente para tentar fazer um gol e conseguir se segurar durante a partida. Dentro dessas condições, eu acho que o Flamengo tem um certo favoritismo, não é um favoritismo muito grande, eu tinha falado isso na rádio onde a gente trabalha no domingo. Para mim, se fosse dividir por porcentagem, para mim o Flamengo tem 52% e o Corinthians 48%. Por quê? O Flamengo, tecnicamente, tem um time um pouco melhor, isso pesa nessa decisão. Logicamente que o Corinthians é o Corinthians, a camisa muito pesada, a torcida do Corinthians já provou isso, né? Teve um treino aberto já com diversos torcedores, milhares de torcedores presentes lá no Corinthians, e falaram, quarta-feira é guerra, quarta-feira é guerra, quarta-feira é guerra, porque para o Corinthians é uma decisão muito pesada, então isso vale muito a pena. E essa questão pro corintiano é muito, porque é contra um rival, é contra um Flamengo, então isso aí pesa demais. Acho que o fator Maracanã pesa, não é à toa que vai ter lotado de torcedores do Flamengo. Não que isso vá abalar o Corinthians de alguma forma não, mas isso pesa de alguma forma, torcedores fazem diferença, como fizeram na Arena Corinthians pro Corinthians. Então, eu acho que nessa parte o Flamengo tem um certo favoritismo. Só que eu acho que é o seguinte, a partir do momento que o jogo terminar empatado no tempo normal, e a decisão for pros pênaltis, aí fica um pouco melhor pro Corinthians. Para mim, nos pênaltis, o Corinthians leva um favoritismo. No tempo normal, para mim, dá Flamengo. Se caso der pênaltis, aí eu apostaria minhas fichas no Corinthians. Não só pela questão de umas penalidades, mas porque tem o Cássio do outro lado. E isso pesa muito. Galera, campanhas até aqui de Corinthians e Flamengo na Copa do Brasil, né? O Flamengo entrou na terceira fase, aliás, juntamente com o Corinthians, ambos entraram na terceira fase. O Flamengo tem 9 jogos com 6 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota. Foram 12 gols marcados, 4 gols sofridos, um total de saldo de gols de 8. O Flamengo passou pelo Altos do Piauí, vencendo fora de casa por 2-1. Depois, em casa, acho que foi em Volta Redonda, bateu o Altos por 2-0. Nas oitavas de finais, a equipe perdeu para o Atlético Mineiro no Mineirão por 2-1, até que o Gabigol deu aquela frase inédita. O Atlético teve chance de matar o jogo aqui, vocês não mataram. Agora vocês vão para o Maracanã, onde vocês vão ver o inferno. E o inferno aconteceu de fato. O Flamengo venceu o Atlético por 2-0 e ficou nítido aquela plaquinha do Gabigol com aquele frango, sei lá, aquele galo, sei lá o que lá, com o inferno, vocês conheceram o inferno e o Flamengo foi para as quartas de finais. Nas quartas de finais, jogo bastante polêmico, um 0-0 com o Atlético Paranaense no Maracanã. O Flamengo não conseguiu furar a retranca do Atlético Paranaense. E um jogo que ficou marcado pelas não expulsões de Gabigol e Arrascaeta, né? Muita gente disse que eles deveriam ter sido expulsos e não foram. E o Fernandinho também, né? Houve um lance de pênalti também no Léo Pereira, foi bem polêmico esse jogo. E no jogo da volta, com um golaço de bicicleta de Pedro, o Flamengo bateu o Atlético Paranaense por 1-0 e chegava nas semifinais. Nas semifinais, o confronto era contra o São Paulo. E o Flamengo bateu o São Paulo no Morumbi por 3-1. O São Paulo jogou até bem aquele jogo, mas o Flamengo foi cruel. Nas chances que teve, matou o jogo. Teve o gol do Gabigol, do Everton Ribeiro. Flamengo 3-1, meio que matando o jogo ali já no primeiro jogo das semifinais. Vitória no Maracanã por 1-0 para cima do São Paulo, com um gol marcado ali pelo Arrasca. E o Flamengo na decisão e depois o empate em 0-0 no primeiro jogo da ida da final da Copa do Brasil.
Campanha do Corinthians, o outro lado da final. O Corinthians fez 9 jogos na Copa do Brasil também. Entrou na terceira fase. Teve 4 vitórias, foram 3 empates e 2 derrotas. O time tem mais gols marcados que o Flamengo. O Corinthians tem 16 gols e o Flamengo só fez e sofreu 7. O saldo de gols do Corinthians é de 9, ou seja, o Corinthians tem o melhor ataque até aqui e o Flamengo uma melhor defesa. Resultados: o Corinthians na terceira fase empatou com a Portuguesa do Rio de Janeiro em 1-1, jogando no Rio de Janeiro, 1-1 no coisa. Na volta na Arena do Corinthians, 2-0 Corinthians, para cima da Portuguesa Lusa Carioca. Nas oitavas de finais, passou o trator sobre o Santos, um 4-0 na Arena Corinthians, um dos melhores jogos do Corinthians no ano, e depois perdeu na Vila Belmiro por 1-0, resultado que não valeu de nada, ficou marcado mais pelaquela questão daquela agressão ao Cássio, né, que o torcedor do Santos invadiu o campo lá e tudo mais. Nas quartas de finais, a grande virada do Corinthians, né? O Corinthians perdeu para o Atlético Goianiense em Goiânia por 2-0 e virou na Arena Corinthians 4-1, numa grande atuação de Yuri Alberto, que marcou 3 gols naquele jogo. Foi uma grande atuação de gala do Corinthians, uma virada muito importante para o Corinthians ao longo da caminhada, né? Depois veio o confronto contra o Fluminense, que era um jogo muito equilibrado, o Fluminense mostrando um bom futebol com o Fernando Diniz. 2-2 no Maracanã, onde eu volto a repetir, o Fluminense deu bobeira, porque foi melhor que o Corinthians nos 90 minutos, mas o Corinthians conseguiu arrancar o empate. No jogo da volta, o Corinthians passeou. O Corinthians foi muito superior ao Fluminense e bateu por 3-0, e aí chegou na grande decisão contra o Flamengo. Dados curiosos sobre esse confronto, né, onde as duas equipes são tricampeões da Copa do Brasil, né? A gente pode falar do lado do Flamengo. O Flamengo conseguiu 3 títulos da Copa do Brasil, né, contra o Goiás em 90, 1-0 no Maraca e 0-0 em Goiânia, no Serra Dourada, e conseguiu o primeiro título. Depois foi campeão em 2006 contra o Vasco, 2 jogos no Maracanã. Um ele venceu por 2-0 e o outro ficou 0-0. O Flamengo foi bicampeão. E o último título contra o Atlético Paranaense, também com o segundo jogo no Maracanã. Lembrando que nesse jogo aí, no primeiro jogo ficou 1-1 em Curitiba. E na volta o Flamengo ganhou por 2-0. O Flamengo contra a equipe do Atlético Paranaense. Marcando, lembro que quem marcou os gols daquela final contra o Atlético em 2013 foi o Elias, se eu não estiver enganado, e o Hernani Brocador. Lembra dele? Hernani Brocador. E lembrando que o Flamengo foi vice-campeão, perdeu a final em 2017 para o Cruzeiro, que naquela época já tinha uma Arrascaeta, que hoje veste a camisa do Mengão. Do outro lado, o Corinthians, que também é tricampeão, todas as finais que o Corinthians venceu foi fora de casa. O Corinthians foi campeão da Copa do Brasil, sempre jogando fora dos seus domínios, os 3 títulos. O primeiro em 95, contra um Grêmio que era campeão da Libertadores. Ou seja, muita gente tá falando que se o Corinthians ganhar essa final, vai ser a maior final que o Corinthians vai ganhar na história da Copa do Brasil. Mas só para lembrar que o Grêmio também tinha um timaço. E teve o gol até do Marcelinho Carioca naquela final. E o Corinthians foi campeão contra o Grêmio no Olímpico. Em 2002, o adversário foi a Zebra Brasiliense. O Brasiliense chegou na final, fez uma grande campanha. E o Corinthians venceu. Venceu em São Paulo e depois ficou 1-1 em Brasília. Acho que o gol do título do Corinthians em Brasília foi marcado pelo David. Lembra o David, atacante? Que passou pelo Santos, perdeu aquele gol incrível com a camisa do Flamengo no Inacreditável Futebol Clube. O David fazia muito gol e ele fez esse gol do Corinthians aqui no 1-1. E fechando, o último título do Timão na Copa do Brasil aconteceu contra o Internacional em Porto Alegre. 2-2. O primeiro jogo o Corinthians venceu em São Paulo por 2-0, com muita reclamação do Inter, né? Que o segundo gol a bola teria saído rolando e tudo mais, deu uma confusão. E o Ronaldo fez um lindo gol. O Ronaldo era um dos principais jogadores do Corinthians na época. E na volta, 2-2 no Beira-Rio, gols marcados pelo Corinthians pelo Jorge Henrique e também pelo André Santos, que foi lateral do Timão aí em 2008 e 2009 aí, né? Lembrando que a gente ficou marcado pelo D'Alessandro, né, indo pra cima do Willian lá, querendo caçar uma confusão, que ficou marcado de forma histórica aquela confronto, mas o Corinthians se tornava tricampeão da Copa do Brasil. E mais uma coincidência, o Corinthians também perdeu uma final de Copa do Brasil em 2018 e também foi vice para o Cruzeiro, também de Arrascaeta, ou seja, o Cruzeiro era algoz de algum dos dois. E agora Flamengo e Corinthians serão campeão e um vai ser vice novamente. E aí, galera, o que vai acontecer? Será que o Corinthians vai fazer valer o feito de ser sempre campeão fora de casa? Ou será que vai pesar o fato do Corinthians não ter ganhado de ninguém fora de casa na Copa do Brasil? E o Flamengo vai conseguir resolver o jogo ainda no tempo normal? Não vai sofrer aquele nervosismo que dá no Flamengo quando não dá, as coisas não dão certo? O Flamengo começa a apelar, jogar pra cima? O que vai acontecer na decisão? É hoje, 21h45, Maracanã, tem Flamengo e Corinthians. Quem será o campeão da Copa do Brasil 2022? Aposte sua ficha. Mais 10 Futebol Clube, valeu.